Olá, chegamos no nosso 7º dia da nossa série devocional sobre o Advento. E como você já sabe, o Advento ele é realizado 4 domingos antes do Natal. Então, a cada domingo, para poder relembrar a vinda de Jesus, a encarnação do Filho. Então, é muito especial essa temporada. Há algumas pessoas que têm dado testemunho do que Deus tem feito. Algumas pessoas têm compartilhado comigo como Deus tem trazido palavras de forma tão pontual, sabe? Para aquilo que elas estão vivendo, para aquilo que elas precisavam de uma resposta de Deus. Então eu fico muito feliz em saber disso. Já nessa primeira semana, tudo que Deus tem feito. Se Deus tem feito algo com você, entra no meu Instagram, lá no direct do Instagram, ele é aberto. Você consegue escrever seu testemunho e vamos para o nosso estudo desse dia. Uma coisa que eu queria relembrar com vocês é o nosso estudo de ontem. A gente falou sobre o Rei dos Reis. Davi profetizando ali, na verdade ele idealizando como seria o reinado de um rei perfeito, de um reino que não se abalaria, que não terminaria. Inclusive ele fala isso, mas pensando em seu filho Salomão, né? Mas a gente vê que Salomão ele está longe de ser esse rei dos reis, esse rei perfeito. Salomão ele erra muito no final da sua vida, mas a palavra permaneceu de pé e a gente viu que ela se cumpre em Jesus Cristo. Ele era esse horizonte mais distante de cumprimento e Jesus, ele é o cumprimento dessa palavra. E isso é incrível, sabe? A gente falou sobre o Rei dos Reis ontem e o tema de hoje está ligado a um dos títulos profetizados lá em Isaías, que seria um dos títulos que esse Messias seria conhecido. Então, o tema do nosso estudo hoje é Sar Shalom. Olha só, vamos gastar um pouquinho de hebraico aqui. Então, o 7º dia a gente vai falar sobre esse tema. Então, a gente tem 2 passagens bíblicas que a gente vai ler hoje, ok? A primeira passagem está lá em Isaías 9, versículo 6, e a segunda está em João 14, versículo 27. Isaías 9, 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E João 14, 27 diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Quando a gente fala de paz, é muito próprio do Advento, é muito próprio do Natal, a gente lembrar desses termos, né? Paz, luz, bondade, solidariedade. A gente fala que é um período onde as pessoas estão mais abertas a terem atos de bondade, né? A ter uma ética que expressa a bondade, expressa a doação, expressa altruísmo. Então, esse período de Advento, esse período que antecede o Natal, e a gente já está em dezembro agora, a gente começa a relembrar que Natal é paz, tá? Mas é paz como um slogan comercial, é paz como um projeto que socialmente foi estabelecido para que as pessoas experimentem uma paz, sei lá. Nós lembramos da paz, mas qual é a razão da nossa paz? Qual é a fonte da nossa paz? Quando a gente fala de paz, paz, na maioria dos idiomas, está conectado à ideia de ausência de guerra ou ausência de conflitos. Só que biblicamente, quando a gente vai ler sobre a paz ela não fala só sobre a ausência do conflito, mas sobre a presença de algo melhor. E isso aprofunda ainda mais a nossa visão de paz. Então, biblicamente, a paz ela está conectada à ideia de que antes você tinha a falta e agora você está cheio. Antes se tinha um muro que era quebrado e agora nós temos um muro que ele é completo, ele não tem nenhuma rachadura. Você está conseguindo entender? A ideia ali realmente é de algo completo, algo pleno. Existem muitos títulos atribuídos ao Messias. Ao longo de toda a Escritura a gente vai ver vários termos, assim como a gente viu dentro da passagem de Isaías. O Messias que foi prometido no Antigo Testamento, ele recebe esses vários títulos a fim de serem como sinais ou a fim de serem como um lembrete de que esse Messias traria esses benefícios. Por exemplo, se ele é chamado de maravilhoso conselheiro, ele é alguém que traria as respostas que o povo tanto procurava. A gente está falando de uma profecia feita num período onde Israel estava completamente idólatra.
O rei, naquele período, estabelece a adoração a Moloque no lado de fora de Jerusalém. E as pessoas estavam trazendo crianças para serem sacrificadas a esses demônios. A gente vê na passagem de Isaías 8, a gente lê o 9, mas se você lê o 8 entrega muito do contexto do porquê o 9 foi escrito. Então, quando você vê o capítulo 8, você vai ver a treva, a guerra, o conflito. Você vai ver, por exemplo, que essa nação ela estava em rebelião contra Deus, a ponto de entregar os seus próprios filhos como sacrifício e consultar os mortos. Existia ali um afã, um desejo por necromancia, para saber as coisas através de fontes que Deus não permitiu, como a consulta dos mortos, por exemplo. Então, quando a gente está lendo sobre o Shalom de Deus, e a gente vai falar, por exemplo, que Ele é maravilhoso conselheiro, a gente está vendo Isaías dizendo, vocês não precisam dessas coisas, porque Ele vai te dar toda a informação que você precisa. Ele vai lhe dar o conselho que você necessita. Então, cada um desses títulos aponta para algo que não só revela o caráter do Messias, como revela o benefício que o povo recebe ao ter esse Messias estabelecido como Senhor. E agora, um dos termos que a gente lê é Príncipe da Paz. Deus revelou que nasceria uma criança que seria chamada Príncipe da Paz. Em hebraico, a palavra Príncipe da Paz, né? Príncipe, a palavra original para isso parece governo, governante, é Sar. Então, Sar indica um líder ou um capitão. E a palavra para paz em hebraico é Shalom. E Shalom, na Bíblia, ela está muito mais além do que paz. Ela está conectada à plenitude. Então, Shalom seria essa plenitude de Deus. No Novo Testamento, a palavra original em grego é Eirene. E Eirene também vai ter esse sentido, só que em grego. Quando a gente vai ver Isaías escrevendo ali em hebraico, porque o Antigo Testamento ele está em hebraico, a gente vai ver Sar Shalom, Jesus sendo o príncipe da paz. Aquele que é o príncipe que traz a plenitude. Quando Jesus veio à Terra, ele veio para guiar o mundo quebrado a um lugar onde pudéssemos ser completos novamente. A gente viu ao longo desses dias sobre como a Bíblia nos aponta a queda e como nós fomos restaurados. Lembra do nosso devocional onde a gente falou sobre a justiça restaurada? Nossa justiça foi restaurada por meio de Jesus Cristo, dessa vinda e da entrega de Jesus Cristo. Jesus quer nos levar a um lugar onde nós podemos ser completos novamente, onde nós podemos ser restaurados. Ele veio nos reconciliar com Deus, transpondo o abismo da separação, transpondo essa abertura, essa quebra, essa inimizade. Ele transpõe e ele traz a plenitude. Então Jesus ele restaura. O que é que acontece quando ele restaura? Ele traz a Shalom. Então Jesus traz para a humanidade a Shalom de Deus. Ele é o príncipe da Shalom, ele é o príncipe da plenitude, e é isso que nós esperamos em Cristo Jesus. Existe uma promessa que nós iremos para um lugar aonde não haverá mais conflitos nem guerras. Nós temos uma passagem em Isaías que vai mostrar muito de como esse príncipe da paz vai estabelecer a sua paz. Olha o que Isaías vai dizer lá em Isaías capítulo 2, versículo 4. Ele julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Olha só, isso é a Shalom de Deus. E é muito interessante que essa profecia, ela é um desejo do coração da humanidade. Um tempo em que não haverá mais guerra, onde não haverá mais conflitos, onde as armas serão instrumentos de plantação, onde não será mais necessário a gente levantar a mão contra ninguém. E você acha que isso não é real, que isso é um clamor no coração da nação? Se você for pesquisar agora, depois desse vídeo, durante esse vídeo, você der uma pesquisa no Google, você vai ver que essa profecia está escrita num muro gigantesco na entrada da sede da Organização das Nações Unidas. É isso.
Se você for olhar na ONU, meu irmão, essa profecia está escrita num muro enorme na ONU. Por quê? Porque a humanidade, ela anseia por essa paz. A humanidade anseia por essa shalom, por essa plenitude. Só que, diferente de nós que cremos em Cristo Jesus e desejamos a sua volta, na ONU eles querem a ideia da shalom de Deus, mas eles não querem o Deus da shalom. Consegue entender? Eles querem a paz que Cristo oferece, mas não querem o Cristo que oferece a paz. E isso é um problema. Nós entendemos que quem traz essa shalom não vai ser a ONU, não vai ser teu político, não vai ser ninguém que a gente olhe e acha assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Quem traz a shalom de Deus é Deus. Então Jesus, ele é o ministro da paz, ele é o príncipe da paz. Jesus nos reconciliou com Deus, transpondo o abismo do nosso pecado. Jesus veio apaziguar as nossas ansiedades e nos dá uma mente sã, a não só silenciar o nosso coração, mas a ouvir o Senhor, a ser alguém cheio de paz. A paz que Ele trouxe ao mundo no Natal, na vinda dele, nos permite estar satisfeitos e descansar nele. Apesar do caos que nos cerca, Jesus é o nosso ministro da paz. Então, independente do que você esteja passando e enfrentando nessa época, seja doença, seja conflito na sua família, seja um relacionamento rompido, seja um sentimento de solidão, permita que a shalom de Jesus te conforte aí onde você está. Permita que essa presença do Senhor apazigue o teu coração. Permita-se liberar perdão. E perdão é algo que nos liberta. Guardar rancor, não liberar o perdão, é eu estar tomando veneno, torcendo para que o outro morra. Não é algo ridículo? Não se torna algo realmente irracional eu estar aqui bebendo um veneno e torcendo para outra pessoa morrer? É isso que você faz quando você não libera o perdão. Ele retém o perdão, ao invés de liberá-lo, ao invés de entregar isso para outra pessoa, nós estamos nos tornando cativos dela. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa, ela nem está sentindo nada, porque foi algo que nem afetou ela. Mas você está aí remoendo esse sentimento ruim e a pessoa está lá, em plena paz. Então, também decida ser livre, decida liberar o perdão, porque você recebeu perdão em Deus. Então, o perdão, ele não é feito para ser para aquele que merece o perdão. Ou então, se alguém me pedir perdão, eu vou liberar perdão. Não. O perdão que nós liberamos porque primeiro nós recebemos. Nós só damos aquilo que nós primeiro recebemos do Senhor. Então, como alguém que carrega o perdão de Deus, faça isso. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Essa shalom se expressa através dos filhos de Deus. Promova essa reconciliação. Seja alguém que é bem-aventurado por ser alguém que promove a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Seja um pacificador. Pacificador não é aquela pessoa que evita conflitos. Não, ela é uma pessoa que resolve conflitos, ela é resolutiva. Tem gente que pensa assim, né? Eu sou muito pacífico, porque eu sou uma pessoa que não entra em conflito, eu sou uma pessoa que não me envolve em brigas, eu sou muito na minha. E isso não é ser pacífico, isso é ser passivo. E ser passivo é deixar que os outros resolvam a sua vida. E quando você olhar lá na frente, você está cheio de decisões que no fim não foi você que tomou, foi outras pessoas que tomaram por você. Mas que você vai ter que responder de igual forma diante do Senhor. Porque no fim a escolha também é sua. Mas quando nós decidimos ser pacificadores, nós somos pessoas que promovem a paz. O ser pacífico é eu ter noção de que eu posso promover a paz, trazendo a paz de Cristo numa situação, sendo resolutivo. E é esse o chamado do Senhor para nós, que somos seus filhos. É só você lembrar do Sermão do Monte. Então, independente do que você esteja passando nesse período do Advento, enquanto a gente espera até esse Natal, até a vinda, né? Porque aqui literalmente, esses dias a gente está gerando uma expectativa no nosso coração. Então, eu espero que esse Natal seja um Natal mais diferente da sua vida, que seja cheio da presença de Deus. Permita que a paz de Jesus conforte você. Você não precisa chegar ao fim das batalhas para experimentar uma plenitude. Tem muitas pessoas que vão dizer assim, não, mas quando isso aqui se resolver, aí eu vou estar tranquilo. Quando meu 13º sair, aí eu vou estar tranquilo. Quando eu fizer aquela viagem, aí Harrison, vai ter shalom para dar e vender. Não, não é isso. O shalom de Deus é uma paz que o mundo não conhece.
A Bíblia diz, eu não dou como o mundo dá. Esse sentimento de plenitude que vem somente quando as coisas estão boas e eu não consigo senti-las nos momentos de dificuldade, não é a Shalom de Deus. É a paz que o mundo conhece. Porque o mundo conhece uma paz que não necessita de Jesus, mas de bens, mas de estar tudo dentro dos conformes, entende? É as coisas estarem, por exemplo, eu estou com saúde, estou com dinheiro, minha família está bem, está tudo ótimo, estou na Shalom de Deus. Só que essa Shalom também se cumpre numa vida que consegue perceber a presença de Jesus constantemente com ela. Não é sobre uma promessa de ausência de conflitos, é sobre uma promessa da presença de Jesus na nossa vida. E isso nos levará ao fim dos conflitos. Por quê? Porque a promessa é de plena paz. A promessa é que no fim tudo vai estar bom. Lembra daquela canção de Marcos Almeida, né? Que eu acho maravilhosa. Ele vai dizer assim: toda dor é por enquanto, mas a tua alegria é daqui até o fim, eternamente. Então toda dor é por enquanto, todo conflito, toda guerra é por enquanto. Mas a promessa é que no final há uma paz, e uma paz sem fim. Jesus quer aquietar a sua alma com o seu amor e aperfeiçoar a sua confiança nele. Você pode vencer essa tempestade nele. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbem seus corações e não tenham medo. Você não precisa temer, porque você tem o Senhor. Harrison, mas é muito fácil falar. Tenha paz, não tenha medo. Se coloque onde eu estou, meu irmão. Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus tomou uma cruz que era minha, que era sua. Eu sei que as coisas não estão do jeito que você queria, mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse mesmo mundo onde você tem conflitos, Jesus diz: eu venci. E Jesus traz para nós essa confiança, essa paz. Não sei se você já chegou a uma situação da sua vida onde você disse assim: Harrison, estava me faltando tudo, eu estava doente, eu tinha alguém da minha família muito doente, mas eu tinha aquela paz e eu não sei explicar de onde vinha essa paz. Isso é Deus. Isso é Deus. Então que a gente possa realmente entrar nesse Shalom do Senhor, nesse Eirene, que a gente possa meditar nessa paz e pedir para que esse príncipe da paz governe a nossa vida, trazendo paz. Amém? Então eu queria orar junto com você. Mais uma vez, clica na tua cabeça e eu queria orar com você. Pai, obrigado por vir e me trazer a paz. Eu reconheço hoje que posso descansar em Ti, independente do que eu estou passando, Senhor. Quando o medo ou o pesar ameaçarem a porta do meu coração, me ajuda, Senhor, a correr em direção à segurança em Ti. Guia o meu espírito à plenitude que está em Ti. Senhor, Tu tens toda a paz que preciso, por isso eu decido confiar em Ti, porque está escrito: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e é salvo. E quando nos momentos que a minha confiança falhar, Senhor, seja a mão que me segura e a força que me sustenta, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que você possa experimentar nesses dias de advento a paz, que não seja só um lema de Natal ou de comercial ou de canções natalinas, mas que seja uma realidade na tua vida, que seja verdade plena, cumprida, perfeita na tua vida, a paz de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a tua família, sobre a tua casa, onde você estiver me ouvindo agora, que a paz de Jesus encha o teu coração, que o Espírito Santo encha a tua casa de paz, que os conflitos sejam encerrados, sejam cessados e que o Príncipe da Paz governe sobre a tua casa e sobre o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã na nossa série devocional, o Advento.